Mosaico de cubos mágicos. Provavelmente você já viu várias artes com cubos mágicos. De fato, são incríveis, fica muito bonito, muito legal esses mosaicos. E nesse vídeo aqui eu justamente vou explicar pra vocês como que você também pode fazer um mosaico de cubos mágicos. E aí galera, tudo certo? Me chamo Suzane Coelho, seja muito bem-vindo. Esse é meu canal completamente focado em cubos mágicos. E hoje eu vou te mostrar o passo a passo de como você também pode fazer um mosaico de cubos mágicos. No meu caso, eu utilizo um mosaico 10x10 da GAN, que ele já é vendido com esses cubinhos e com esse standzinho aqui, ó, pra gente colocar os cubos e fazer o mosaico, pra eles ficarem certinhos, não caírem, nem nada do tipo. Mas você também pode fazer com outros cubos mágicos. Eu, inclusive, já fiz poucos mosaicos na minha vida, mas o primeiro deles eu juntei um monte de 3x3 e fiz um pequeno mosaico. Não ficou tão legal, na minha opinião, porque os cubos tinham cores diferentes, mas funcionou. Antes desse, eu só tinha feito um mosaico de cubos mágicos na vida. Foi quando eu cheguei aos 10 mil seguidores no Instagram. Mas eu usei cubos normais e não cubos do mesmo modelo, que o deixou bem feio. Caso você tenha vários cubos do mesmo modelo, como vários meilongues, por exemplo, talvez seja melhor para você fazer esse mosaico. Mas na teoria, basta ter alguns cubos mágicos para você conseguir fazer um mosaico. E claro que mosaicos podem ser de diversos tamanhos. No caso do meu, eu tenho 100 cubos desses pequenininhos aqui, que juntando formam, né, vários cubos e formam a imagem do mosaico, mas eu já vi pessoas que fazem mosaicos com centenas de cubos, pra vocês terem ideia. E eu já adianto pra dizer que quanto mais cubos você tiver, mais uma imagem detalhada você vai conseguir gerar nesse mosaico. No meu caso, por exemplo, esses 100 cubos aqui, eu consigo fazer alguns mosaicos legais, mas eu não consigo fazer um mosaico de um rosto de uma pessoa, por exemplo, porque não ficaria bem detalhado por serem poucos cubos. Então é bom vocês terem isso na cabeça pra poder saber quando vocês forem gerar o mosaico de vocês, dependendo da quantidade que vocês tiverem, vocês vão precisar de uma imagem com menos detalhes para poder ficar um resultado legal. Pega a dica, hein? O próximo passo é você gerar uma imagem desse mosaico, porque não, você não faz isso de forma automática na sua cabeça. Pega uma imagem e replica no seu painel de mosaico. Não funciona assim. Quer dizer, se você quiser, fique à vontade, mas eu não faria dessa forma, porque seria uma forma bem mais complexa. E eu vou escolher um mosaico natalino, já que estamos, né, no clima de Natal. Se você estiver assistindo esse vídeo na data de publicação dele, mas fica tranquilo que se você não tiver, não mude nada a forma como nós vamos fazer esse mosaico, só muda a imagem que eu selecionei pro meu. Para fazer meus mosaicos eu utilizo desse site aqui, que é o bestsiteever.net. E aí quando a gente abre ele, a gente já tem aqui a opção de mosaico. É só clicar e vamos para essa tela daqui, onde nós temos algumas instruções e tudo mais, e a opção de colocar a imagem que a gente quer transformar no mosaico. No caso, eu separei duas imagens aqui que eu acho que ficaria bem legal de fazer esse mosaico, porém, como eu falei pra vocês, se for imagem muito detalhada, talvez não funcione para esse meu aqui, que é de apenas 100 cubos. Então vamos ver como que ficaria, por exemplo, essa imagem daqui desse Papai Noel. Eu vou arrastar para esse local aqui do site, onde pede para fazer o upload. E agora, pessoal, aqui em cima, ó, a gente tem como colocar a quantidade de cubos que a gente tem. E aí, para calcular isso, a gente vai ver quantos cubos que a gente tem na fileira aqui, ó, da vertical e quantos cubos que a gente tem na fileira da horizontal. E aí a gente multiplicando esses valores, a gente tem a quantidade total de cubos. Caso você não saiba matemática básica. Então, no caso do meu, como eu tenho 10 cubos na fileira aqui da vertical e como eu tenho 10 cubos na fileira da horizontal, 10 vezes 10 dá 100, que é o total de cubos que eu tenho aqui. Você vai preencher com os cubos que você tem aí, com a quantidade que você tem aí. Pode ser menos e pode ser mais do que esses aqui do meu. E aí a gente seleciona se são cubos 3x3, são cubos 4x4, 5x5, 6x6. Eu, particularmente, só fiz mosaicos na minha vida com cubos 3x3. Eu não lembro nem de ter visto com outros modelos, com outros eventos como 4x4, 5x5. Mas caso você queira tentar também, vai ficar bem interessante. E se você conseguir, me mostra, me marcando lá no meu Instagram, que é @SuzaneCoelho. Inclusive, já corram pra me seguir lá, tá? Então a gente seleciona aqui e depois dá um Next. Nisso que a gente dá o Next, a gente tem como ver aqui, ó, mais ou menos, as opções que temos para esse mosaico. No caso, eu tenho várias opções aqui, mas sendo bem sincera, não parece que vai ficar algo tão detalhado, sabe? Não parece que vai ficar algo tão legal. Então, talvez essa imagem do Papai Noel, mesmo sendo uma imagem que não tem muitos detalhes, provavelmente não ficaria legal nesse meu mosaico. Essa daqui, ó, até dá pra ver que é o Papai Noel, talvez ficasse bem interessante. Mas, talvez se eu colocar uma outra imagem, aí eu posso simplesmente só pegar aqui ó, e já arrastar pro site que ele entende que é pra fazer esse mosaico. A gente vê se tá tudo certinho aqui nas informações, dá um Next e olha só,
fica bem melhor de mostrar essa daqui, né? Porque vai dar pra ver claramente que é um gorro de Natal de Papai Noel. Aí agora é só a gente escolher aqui qual a imagem que a gente quer. Eu acredito que essa daqui com vermelho e verde talvez fique legal, porque vermelho e verde são meio que as cores do Natal, acho que combina mais do que esse vermelho e azul aqui. Então eu vou selecionar essa imagem. Aí eu ainda tenho que me escolher entre essas aqui, eu acho que talvez essa daqui, ó, que esteja bem tranquilo, talvez essa, porque essa daqui ainda tem esse verdinho aqui no meio, ó, então talvez essa daqui ó, já esteja mais completinha. A gente seleciona, vê o resultado final, tem como editar a cor, tem como mudar algumas coisas aqui de efeito e tudo mais, mas eu não costumo mexer nessas ferramentas, eu vou só no mais básico assim, mas claro, se você quiser testar, vai testando, é isso aí, o site está aí disponível, site muito massa, então você pode testar aqui quanto quiser. Terminando de selecionar todas as opções aqui, ver a imagem, viu que ficou legal, a gente clica em Download PDF e nisso vai baixar esse PDF daqui, que é justamente do nosso mosaico e de como nós podemos fazê-lo no nosso painel aqui. E é muito legal esse documento porque aqui, ó, ele mostra todos as seções que tem nesse nosso mosaico, no caso o meu ele se divide em 4 seções, que é A, B, C, D, e nos números ali 1, 2 e 3. E pode parecer um pouco complexo se a gente for seguir dessa forma aqui, porque esse daqui seria um cubinho, esse daqui seria outro, seria muito fácil de se atrapalhar. Mas olha que legal, esse mosaico aqui, ó, ele divide o que a gente tem que fazer pelas seções. Então, esses 6 primeiros cubos aqui serão dessa seção aqui de baixo, da A1, e depois a gente vai seguindo para as outras seções, ou seja, fica bem tranquilo de fazer esse mosaico. Segundo passo é justamente a gente pegar os cubos mágicos e tirar aqui, ó, do nosso painel de mosaico. Então, vamos fazer isso aqui, vamos separá-los. Pessoal, o que eu vou fazer agora não é obrigatório, mas é algo que, na minha opinião, facilita bastante quando eu vou fazer esses mosaicos. E é de ter todos os cubos mágicos resolvidos. Pra mim é muito mais interessante começar o mosaico com todos esses cubos aqui resolvidos do que ir resolvendo durante o processo, sabe? E muitas vezes eles vão estar embaralhados ou com um padrão diferente do padrão que eu tô precisando pra esse mosaico. E se eles já estiverem resolvidos, fica muito mais fácil de colocar no padrão que eu preciso. Essa etapa, ela toma um pouco de tempo se os cubos do mosaico estiverem muito embaralhados, mas na minha opinião ajuda bastante. Não é algo obrigatório, como eu falei pra vocês, mas eu gosto de fazer. E é isso que eu vou fazer agora aqui. Enquanto eu tô resolvendo aqui esses cubos mágicos, é um momento excelente pra você deixar o seu like aqui nesse vídeo se você já tá aprendendo algo com ele e ainda vai aprender bem mais até o final, posso garantir. Também de se inscrever aqui no canal, estamos rumo aos 500 mil inscritos e a sua inscrição pode e vai ajudar e muito, hein? E claro, me motiva a sempre continuar trazendo esses vídeos de cubos mágicos, de dicas e tudo mais pra vocês. Novamente, esse mosaico que eu tenho aqui é um mosaico 10x10 da GAN. Caso você queira estar começando aí nesse mundo do mosaico, você pode, obviamente, comprar os cubos separados, como eu recomendei para vocês, versões de Meilong, por exemplo, que são cubos custo-benefício, você não gastaria muito para começar. Teria a opção de comprar vários deles, mas você também tem a opção de comprar alguns modelos já prontos, como é o caso desse da GAN. A TI agora também lançou uma opção desses de mosaicos já prontos, e aí você pode ponderar o que vale mais a pena para você. O legal desse mosaico da GAN é que caso você tenha mais de um dele, você consegue ir juntando eles e fazendo mosaicos maiores e mais detalhados. Eu particularmente acho bem legal ele ter essa função e é bem mais prático, eu diria, se você puder investir, do que você ter que comprar vários cubos e ter que fazer um painel para poder colocar esses cubos, esse mosaico você mesmo. Caso você queira entrar nesse mundo do mosaico e queira fazer esse investimento, eu diria que vale bem a pena, viu? Agora que eu tenho todos os meus cubos resolvidos, a gente vai começar de fato o processo do mosaico. Então, vamos que vamos. Eu vou aqui para essa página, dá até para aumentar um pouco o zoom aqui, para ficar melhor de enxergar. E vamos começar. Como eu falei para vocês, na minha opinião, é muito melhor quando a gente já tem os cubos resolvidos, porque muitas das vezes a gente vai precisar deles em apenas uma cor, coisa do tipo, e se a gente já tem eles resolvidos, fica muito mais fácil. Nesse caso daqui, ó, nesse espaço daqui eu só preciso de uma peça branca com um verde nessa parte, eu posso fazer dessa forma aqui. E por aí vai. Se eu tivesse esse cubo embaralhado, seria muito mais complicado de colocar ele nesses padrões. E aqui, pra gente ir fazendo no cubo mágico, o padrão em si, é só a gente trocando peça por peça da maneira que precisamos. Isso acaba podendo ser um pouco complicado no início, mas com o tempo vocês vão ver que fica bem tranquilo de replicar aqui os padrões que nos são mostrados. E aí é só ir fazendo literalmente de um em um aqui. E tendo cuidado, claro, para colocar as peças que a gente está mudando os padrões nos locais corretos delas, porque senão vai ficar algo bem diferente do que a gente quer.
quando a gente termina de fazer uma sessão, a gente passa para a próxima. Isso aqui é bem intuitivo mesmo, pessoal. Se a gente ficar na dúvida de para onde que deve colocar a peça, é só olhar aqui na imagem que a gente vai ter uma boa referência. Se aqui embaixo é o A1, a gente vai colocar justamente em cima do que a gente já tem. E olha só, pessoal, tá tomando forma. Daqui a gente já vê que tá bem perto de terminar. E agora, olha que maravilha, uma seção toda praticamente aqui, ó, em branco. E já é a seção ali, ó, do topo dele. Então a gente já pode vir começando aqui a encaixar as peças. Quando é assim é uma maravilha, viu? Mas claro, isso aqui não é muito comum não. Em mosaicos mais completos, praticamente a gente vai ter que mexer em todas as peças. E agora, falta muito pouco, vão ser as últimas peças. Provavelmente eu nem vou ter nada que fazer nelas. É só chegar aqui, ó, colocá-las. E estamos completando o nosso mosaico de cubo mágico. Olha só, pessoal. E aí? Dá pra ver que é um gorro de Natal? Dá pra ver, né? Com certeza. Claro, se você estiver vendo esse vídeo na data de publicação dele, um Feliz Natal pra você. Então, pessoal, é basicamente isso. O site, ele gera pra gente esse mosaico praticamente completo aqui. A gente só precisa, de fato, mover os cubos do jeito que eles precisam estar, colocar aqui. Mas esse site ajuda muito na gente saber onde colocar os cubos, como colocá-los e por aí vai. A parte mais difícil mesmo é mover os cubos e as peças e tudo mais. E como eu falei pra vocês no início, pode ser um pouco complicado de fazer isso, mas com o tempo vocês pegam a ideia. Como colocar determinada cor em determinada peça, é movendo mesmo, e mexendo, que com o tempo vai ficando mais fácil. Mas muita gente tinha essa dúvida de como que eu fazia o mosaico, como que as pessoas fazem mosaicos, se é da cabeça, se utiliza um site. Então esse vídeo aqui é pra tirar esses questionamentos de vocês. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, me dê isso de presente de Natal, seu like, simples assim. E eu, Josiane Coelho, esse é meu canal completamente focado em cubos mágicos, eu te vejo no próximo vídeo e tchau, tchau! Muito obrigada por se inscrever no meu canal. Eu queria dizer que você é uma pessoa muito especial na minha vida. Eu recomendo os meus vídeos pra você. Nunca se